O caso das meninas de Alcácer é um crime que aconteceu em 1993 e até hoje continua dando o que falar. Primeiro, porque foi nesse ano que 3 menores foram assassinadas e torturadas. Segundo, porque embora o caso esteja encerrado, ainda continua sem solução. E no final deste vídeo, vocês vão perceber o porquê de tudo isso? E terceiro, porque há 2 versões desse caso. Uma é a versão oficial, que é a mais discutida, e a outra é a que tenta ligar as pontas soltas deixadas pelos policiais e funcionários que estiveram à frente dessa investigação. Um caso bastante interessante, mas que tem um pano de fundo digno de ser discutido, questionado e mostrado. Assim como vai acontecer no próximo vídeo. Mas antes de começar, vou contar pra vocês que neste canal temos os seus 10 segundos, e não de youtubers, instagramers e streamers, promovendo o que fazem. Seus 10 segundos de hoje são para enigmas. Este é um canal de mistério, terror e suspense. Aqui vocês vão encontrar vídeos sobre as crianças de olhos negros, os canibais do Ártico e as mortes mais estranhas. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o link na descrição. No início dos anos 60, o mundo estava em plena Guerra Fria. As potências de ambos os lados do oceano temiam um ataque massivo contra elas, e as telecomunicações começavam a ganhar mais importância. Lembrem-se que vocês podem assistir a este caso em particular sem censura, sem publicidade, até mesmo antes do restante. Basta clicar no botão que diz Seja Membro aqui embaixo, escolher a assinatura número 2, Mestre Sombrio, e depois ir até a aba Comunidade. Agora sim, sem mais demora, vamos começar com o caso de hoje. Alcácer é uma pequena cidade da província de Valência, na Espanha, com cerca de 7.000 habitantes. Está rodeada por pequenas cidades que ficam a 1 ou 2 quilômetros de distância e, acima de tudo, tem um terreno ideal para os excursionistas. Antônia Gomes Rodrigues nasceu em Valência, Espanha, em 25 de maio de 1977. Eu a chamava de Antony, e ela havia adotado feliz esse pseudônimo porque odiava o nome que lhe deram ao nascer. Tony era tímida. Para o ano de 1992, Tony estava esperando completar 16 anos, ela tinha terminado a escola e queria começar a trabalhar para ganhar algum dinheiro. Maria Desiada Hernández Folt, conhecida como Desiree, nasceu quase um ano depois de Tony, em fevereiro de 1978. Em 1992, ela tinha 14 anos. Miriam Garcia Iborra nasceu em 28 de julho de 1978. Ela era a mais velha do grupo. Essas 3 meninas, nascidas em Valência e criadas em Alcácer, eram amigas muito unidas. A elas se juntava Esther Dias Martínez. Esther teve a sorte de não ter acompanhado suas amigas no dia em que tudo isso aconteceu, devido a um mal-estar. Ao que parece, ela estava gripada, assim como seus pais, e havia decidido ficar em casa. Em 12 de novembro de 1992, Tony ligou para uma rádio local, a 107, e dedicou uma música ao seu grupo de amigas, que incluía Esther, Miriam e Desiree. A música era Major Tom, de Peter Schilling. A partir desse momento, as situações que pareciam ser cotidianas se transformaram em detalhes necessários para o que estava por acontecer. Nessa ligação, o locutor da rádio pergunta a Tony o que ele ia fazer durante o fim de semana. Basicamente, ela responde que não sabia, mas que não ia ficar em casa. Tony e suas amigas desapareceriam no dia seguinte. Tony parece que passou a tarde com Esther, sua outra amiga. Miriam, depois de estar com Desiree na escola, foi vista por seus pais quando voltou para casa. Seu pai, Fernando, estava de cama, gripado. O grupo de amigas se reuniu na casa de Esther. Elas iam a uma festa em outra cidade.
Mais especificamente, a uma boate chamada Cooler, onde os colegas de classe das garotas estavam dando uma festa para arrecadar dinheiro para a viagem de formatura. O clube ou discoteca, como é mencionado em todos os depoimentos do caso, ficava em uma cidade vizinha chamada Picassent, que estava literalmente do outro lado da rodovia de Alcácer. Supõe-se que as 3 garotas se preparavam para ir à boate Cooler. Porém, depoimentos posteriores indicaram que não havia certeza sobre os fatos. Quais as reais intenções das garotas? Naquela sexta-feira à noite, elas saíram da casa de Esther por volta das 8 horas e foram vistas por várias testemunhas enquanto se dirigiam ao clube noturno, apesar de terem sido vistas a menos de uma quadra do clube. Elas nunca chegaram ao destino. E elas vieram e estavam entediadas. E eu disse, vocês querem que a gente fique jogando cartas? Elas aceitaram no início, mas depois mudaram de ideia e foram para Color. E elas perguntaram, como vamos, andando ou de carona? Elas falaram, vamos de carona. Saíram e não se soube mais delas. Várias testemunhas presenciais viram as 3 meninas na noite em que desapareceram. Embora a linha do tempo fique um pouco confusa, elas não tinham dinheiro para gastar dentro do clube, nem tinham ingressos antecipados ou pré-venda para entrar. Aparentemente, as meninas foram vistas por um conhecido antes de saírem da casa de Esther. Francisco Antônio Soria conhecia as garotas da escola e falou brevemente com elas. Francisco perguntou às garotas se iam à festa de formatura no Color e, segundo seu depoimento, elas disseram que não. Isso contrastaria claramente com a declaração oficial posterior e é aqui que as versões começam a se confundir. A linha do tempo é muito importante neste caso, porém, ela tem suas interrupções. Por volta das 8h15 da noite, Esther estimou que suas amigas já tinham ido embora, mas outro conhecido dela lembrou de tê-las visto sentadas na calçada, a algumas quadras de distância. Esse conhecido era um rapaz mais velho chamado Francisco José Herbaz, que passava de carro com sua namorada. Francisco não era amigo das meninas, mas as conhecia e se ofereceu para levá-las onde quisessem. As 3 garotas, que pareciam caroneiras, disseram a Francisco que iam para a boate Color. Francisco as levou, mas precisou deixá-las algumas quadras antes porque seu carro tinha vazamento no tanque. Ele não pôde levá-las até a porta, teve que desviar para uma oficina de reparos. Outra testemunha viu as garotas caminhando pela rua principal que passava por Picassent. De lá, elas poderiam ir direto até a boate. O argumento? Um testemunho ocular mais interessante veio de uma fonte totalmente alheia, que apareceu poucos dias depois que o desaparecimento das meninas foi denunciado. Maria Dolores Badal Soria, 63 anos, viu as 3 meninas passeando em frente à sua casa em Picassent. Ela calculou que era aproximadamente 8 horas da noite, o que, novamente, traz mais complicações para a linha do tempo dos acontecimentos. Essa senhora lembrava de ter visto as meninas entrando em um pequeno sedã branco de 4 portas, mesmo estando a apenas alguns minutos do destino delas. Outro dado importante era que Maria viu alguns homens dentro desse veículo misterioso. Lembra, tinham 3 ou 4 homens dentro? O que levanta uma pergunta sem resposta. Quantas pessoas cabem dentro de um carro tão pequeno? Segundo a senhora, 7 pessoas saíram em alta velocidade desse sedã branco, cuja marca e modelo ela não conseguiu reconhecer. Essa seria a última vez que as meninas seriam vistas com vida. A partir daqui, começa o mistério. Quando as meninas não voltaram para casa naquela noite, cada um dos pais ficou preocupado. Todos se conheciam, todos os pais foram até o posto da Guarda Civil local em Picassent. A Guarda Civil seria a versão espanhola da Polícia Nacional. Lá, informaram que as meninas estavam sumidas. Da mesma forma, as buscas de verdade só começariam dias depois. Na manhã de segunda-feira, 16 de novembro, as 3 meninas ainda não tinham voltado para casa.
Seus pais sabiam que algo ruim tinha acontecido. As garotas nunca tinham feito algo assim e eles tinham certeza de que não fugiriam juntas. Dessa forma, especialmente considerando que elas não tinham dinheiro nem recursos para ir muito longe. A partir desse momento, as suposições indicavam que as meninas tinham sido sequestradas. Na semana seguinte, com novembro quase terminando, a polícia entrevistou amigos e familiares das 3 garotas, na esperança de encontrar alguma pista que pudesse indicar o paradeiro delas. Foi então que a Guarda Civil recolheu quase todas as declarações das testemunhas, incluindo o depoimento da senhora Maria Dolores Badal. Nesse período, a Guarda Civil descobriu que as 3 meninas não chegaram à discoteca Cooler. Ao longo do caminho para Picassent, as garotas haviam desaparecido. Fernando Garcia, pai de Miriam, se tornou o rosto mais público da investigação. Ele era o principal defensor do grupo de familiares das garotas desaparecidas. Fernando Garcia era um pai trabalhador e, no momento da busca por sua filha, ele mesmo declarava estar de coração partido. Ele começou a aparecer em qualquer programa de rádio ou televisão que pudesse trazer alguma exposição para o caso. Apenas alguns dias após o desaparecimento das 3 meninas, ele apareceu no programa de televisão Quem Sabe Onde, apresentado por Paco Lobaton. Com ele estava essa amiga das garotas que havia estado com elas pouco antes do desaparecimento, Esther Dias Martínez. Vocês já devem imaginar como estão essa e as outras famílias com quem vamos falar. Naquele dia, Fernando Garcia Dias. Durante todo o tempo em que durou a busca, vivemos isso com uma intensidade máxima, impressionados com a colaboração dos telespectadores que traziam pistas. Muitas vezes eram contraditórias, mas vinham de todas as partes. As testemunhas faziam isso de cara limpa, plenamente identificadas e com empatia genuína. Este programa sempre contou com a assessoria policial de Esteban Gándara, que era o inspetor de polícia especialista em desaparecimentos, e confrontou todas as informações com os responsáveis pela investigação, além de compartilhá-las com as famílias. Mariola Kubels ficou encarregada de levar o caso para um jornal reconhecido. Resumiu bem o que ocorreu após o programa Quem Sabe Onde, destacando a empatia das pessoas. Eram meninas como as outras, pertenciam a famílias estruturadas, de classe média, de uma cidade tranquila. Podiam ser nossas vizinhas, nossas filhas, nossas primas. Era um ambiente que todo mundo reconhecia, por isso empatizamos tanto com aquilo. Foi o primeiro grande estouro midiático das emissoras privadas, que tinham muito mais capacidade para absorver esse tipo de conteúdo. Mas ninguém tinha a cultura audiovisual de programas desse estilo, e todos nós perdemos a cabeça. Dias depois, a Guarda Civil passou a usar força para pressionar os criminosos locais recém-libertados a falar. Tudo isso sem conseguir nenhuma informação mínima. Os dias passaram a ser semanas e a prefeitura de Alcácer ainda não podia ficar parada. Então, eles imprimiram milhares de panfletos com fotos de Tony, Siri e Miriam para distribuir por toda a cidade. Apesar de receberem pistas de todos os cantos do país e até ampliarem a busca para as áreas próximas de Granada e Pamplona, a Guarda Civil nem chegou perto de encontrar as meninas. Em dezembro de 1992, a busca continuou se expandindo em alcance. O ministro do Interior da Espanha, José Luis Corcuera, passou a se envolver pessoalmente no caso, que ganhava destaque na mídia nacional. Sob sua supervisão, foi formado um grupo entre a Guarda Civil e a Polícia Nacional, uma organização que chegou a ser comparada ao trabalho realizado pelo FBI. Esse grupo de trabalho ficou conhecido como Unidade de Operações Centrais, a Unidade de Operações Centrais. Eles estavam em Valência, maior cidade, perto de Alcácer e Picassent. O caso chegou até o presidente do governo espanhol, Felipe González. Na véspera de Natal de 1992, recebeu a família das 3 meninas desaparecidas e ouviu seus apelos, prometendo atribuir mais forças à busca com a esperança de uma rápida resolução. A essa altura, a busca já havia se expandido para os países vizinhos, inclusive para os continentes próximos. O caso foi enviado à Interpol, que incluiu países europeus, africanos e próximos como possíveis locais de interesse.
Naquela véspera de Natal também ocorreu outro episódio marcante de Quem Sabe Onde, com entrevistas com familiares das meninas em casa. Esse programa, que antes ajudou a expandir a busca pela televisão, virou um centro sensacionalista e apelativo que explorava a dor alheia, pelo simples fato de ter mais espectadores. Martim, irmão de Miriam de 8 anos, fez um apelo escrito à mão para quem souber do paradeiro da irmã. Nesse momento, o pai de Miriam, Fernando Garcia, havia deixado o trabalho e buscava respostas sobre sua filha em tempo integral. Nos meses seguintes, ele planejava visitar agências de notícias em vários países europeus, como British Broadcasting Corporation e Sky News. Ele até estava tentando organizar uma reunião cara a cara com o Papa João Paulo II em um esforço para divulgar a história das 3 meninas de Alcácer em igrejas e capelas de todo o mundo. O caso continuava em destaque na mídia espanhola. O mais difícil para Fernando Garcia foi que, enquanto estava no exterior, divulgava o caso da filha. Os corpos das 3 meninas estavam sendo encontrados perto da casa delas. E eu liguei para os estúdios da Rádio Nacional aqui em Valência e me disseram: olha, agora não podemos atendê-lo, estamos com o caso das meninas de Alcácer. E eu disse: olha, eu sou o pai delas. E então ele perguntou: vocês não souberam de nada? Eu disse: não, aconteceu alguma coisa? Ele disse: bom, é que encontraram 3 cadáveres. Aqui seria um dos pontos-chave do caso. 2 meses após o desaparecimento inicial, os corpos foram encontrados no vilarejo montanhoso de La Romana. La Romana, naquela época, tinha apenas 2.000 habitantes. Parecia uma cidade suburbana normal. Os montes de terra e as colinas a cercavam. Gabriel Aquino Gonzalez, agricultor aposentado de 70 anos, passou a se dedicar à apicultura após a aposentadoria, como um passatempo. Ele mantinha colmeias perto da propriedade de seu parente José Sala, de idade próxima, com quem se dava bem. Os 2 homens haviam estacionado seu veículo no final de uma rua. Era por volta das 10 da manhã. Eles queriam aproveitar o sol para trabalhar nas colmeias, que ficavam perto das ruínas de uma velha casa abandonada. Como tinha um tempo livre, José Sala sentou-se para descansar um pouco e fumar um cigarro. Gabriel Gonzalez decidiu caminhar pelos arredores. Por cerca de 20 minutos, Gabriel circulou pela área ao redor dos 2 prédios abandonados que antes eram habitados. Algo brilhante no chão chama sua atenção. O homem de 69 anos se assustou. Gabriel gritou e caminhou até onde estava José, que o encontrou no meio do caminho. Ele disse que havia algo próximo, mas não conseguiu ver bem. Os 2 homens se aproximaram devagar. O que encontraram foi um monte de galhos e arbustos soltos que pareciam ter sido jogados sobre um poço alongado. José Sala removeu alguns galhos para ver o que havia embaixo. O objeto refletivo que tinha chamado a atenção de Gabriel era um relógio bastante grande. Lembrem-se deste elemento, pois ele fará parte da investigação. Mas José descobriu que esse relógio não estava sozinho. Junto com ele havia uma mão. O que José Sala e Gabriel Aquino Gonzalez desenterraram em La Romana trouxe mais que um mistério ao assassinato das 3 menores. História com homossexualidade. Como a Espanha funcionaria e mudaria a abordagem do país nesses casos. Era uma história que começaria a se encher de teorias da conspiração, rumores de corrupção policial e política e infinitas especulações. Desde o primeiro momento, as ações na cena do crime foram marcadas pela incompetência. Não de uma pessoa, mas de toda a equipe. O juiz José Luiz Bort demorou várias horas para chegar ao local onde os corpos foram encontrados em La Romana. Naquele momento, ele supervisionava a escavação de outro corpo em área próxima. Além disso, quando os 2 apicultores encontraram o poço, acharam que a mão exposta era de um homem. Por isso, ninguém tinha muita pressa para chegar à cena. O grande relógio e a suposta mão de homem seriam uma das principais bases da investigação particular. Naquela tarde, José Luiz Bort chegou à área junto com sua secretária judicial, Ângel Sfon Coalhado.
Mais tarde, ela se tornaria relevante e eventualmente se tornaria a juíza que supervisionaria o julgamento contra o principal suspeito do caso. Também é importante destacar que, naquele 27 de janeiro, o Ministério do Interior havia decidido substituir a equipe responsável pelo grupo de trabalho local encarregado de encontrar as meninas. Na manhã do dia 27, a equipe enviada a Valência para supervisionar as buscas retornou a Madrid, e depois foi substituída por outra equipe liderada pelo capitão Francisco Bueno. Esse esquadrão, conhecido como Unidade de Operações Centrais, também era composto pelo tenente José Miguel Hidalgo Domínguez, que anos depois faria duras críticas à investigação. Coincidentemente, o único dia em que a Unidade de Operações Centrais não estava presente, os corpos foram encontrados na área. Foi algo terrível para a investigação, porque a retirada dos corpos, que aconteceu sem a supervisão dessa força especial, comprometeria toda a investigação para sempre. Os corpos de Tony, Desiree e Miriam foram achados em um grande poço cavado meses antes. Eles estavam em processo de decomposição, empilhados um em cima do outro. O juiz José Luiz Borte afirmou que os dados ficariam em segredo, ao menos inicialmente. Isso proibiu os dois apicultores de falar com a mídia ou com qualquer pessoa. Impediu a aproximação de pessoas à cena do crime sem supervisão. No entanto, a cena do crime só foi isolada muitas horas depois da descoberta dos cadáveres, o que permitiu comprometer a integridade da investigação. Agora, existem dados absurdos sobre o procedimento dos policiais que chegaram à cena do crime quando os apicultores entraram em contato com a Guarda Civil. É preciso atenção especial a isso, pois é inacreditável. A escavação foi feita quase imediatamente. Ninguém tirou fotos da cena ou fez uma busca exaustiva antes de retirar os corpos do poço. Isso é algo muito estranho. No protocolo policial normal em todo o mundo, o comum é tirar fotos da cena do crime antes de retirar os corpos. Neste caso em particular, a polícia e os socorristas decidiram manipular a cena. Antes de tirar qualquer foto, foi tirada apenas uma única foto independente dos corpos, exatamente como foram encontrados. Mas tudo o que se pode ver é simplesmente uma mancha de terra e lama. O responsável por tirar as fotos da cena do crime depois declarou que teve que parar de fazer seu trabalho para ajudar seus colegas que supostamente estavam cansados. E é algo compreensível se estamos falando de desenterrar um corpo que está coberto por terra e pedras. Mas nesse caso, a mão já estava fora. O que sugere que a camada de terra que cobria os corpos tinha apenas 5 centímetros. E isso é outra coisa que não bate no trabalho dos oficiais. Dando continuidade ao processo, os corpos foram retirados do poço por alguns oficiais e pela polícia. Aparentemente descobriria que eles tinham sido enrolados em algum tipo de tapete grande. Os registros mostrariam que vários membros da força investigadora achavam que o tapete era azul, mas fotos posteriores mostravam que era verde ou marrom, dependendo da luz. 2 das meninas tinham sido decapitadas e suas mãos estavam amarradas com algum tipo de corda preta. Junto aos corpos, vários itens foram encontrados. A polícia tirou fotos desses itens individuais depois que eles foram retirados do poço. Em outras palavras, não era possível esclarecer visualmente como eles foram encontrados, se foram descobertos debaixo dos corpos, em cima dos cadáveres ou ao lado. Esses itens foram então classificados e fotografados juntos, e vários deles nem sequer foram coletados como evidência. Objetos recuperados. No local, havia uma camiseta grande que funcionários acham ser de uma das vítimas. Também dentro e ao redor do poço, havia uma jaqueta de veludo cotelê rasgada, 2 fibras sintéticas pretas, um pedaço de papel com uma escrita ilegível, 2 pequenos pedaços de madeira encontrados na borda do poço. Uma corda encontrada a poucos centímetros dos corpos, fios de cabelo e pedaços de osso, como uma falange e vértebras. Um cartucho de videogame, pedaços aleatórios do que parecia ser lixo. No fundo do poço também foi descoberto o que parecia ser o estojo de uma bala usada. A triste verdade é que a maioria dessas provas foi colocada em sacos plásticos, onde permaneceriam por um tempo indefinido. Em alguns casos horas, mas em outros dias.
Para colocar tudo o que aconteceu em perspectiva, George Shiro, um cientista forense do Laboratório de Crimes da Polícia Estadual da Louisiana, afirmou que sob nenhuma circunstância. Evidências úmidas não devem ficar em sacos de papel ou plástico por mais de 2 horas. Porque quando a evidência úmida é selada em um recipiente, o crescimento de bactérias pode começar e danificar evidências valiosas. Isso significaria que fungos e bolor podem começar a crescer, o que, como já sabemos, pode arruinar permanentemente a evidência forense. Infelizmente aconteceu. Diante de tudo isso, algo era certo. A descoberta dos 3 corpos, o corpo de Tony Gomes Rodrigues, o de Desiré Hernández Foch e o de Miriam Garcia Iborra, mudaria a Espanha para sempre. Com a exumação dos corpos, as provas foram recolhidas e a investigação iniciada, como se houvesse uma normalidade. Incrivelmente, antes que o dia terminasse, a polícia iria prender um suspeito. Os 75 dias desde o desaparecimento das 3 meninas veriam a região de Alcácer unida nos esforços para encontrá-las, e seus rostos estariam colados em quase todas as esquinas. A polícia precisava agir rapidamente. Agora que os corpos haviam sido encontrados, era necessário encontrar um suspeito. O lixo encontrado junto aos corpos não se encaixava em nada na investigação. Mas na área ao redor do poço onde as meninas foram encontradas, os investigadores haviam achado alguns pedaços de papel. Ao juntar os pedaços, viram que era um folheto de um hospital próximo. Tratava-se do Hospital Universitário La Fe, localizado a algumas horas ao nordeste, na capital da comarca de Valência. Este acabou sendo um folheto para pacientes ambulatoriais que havia sido escrito no ano anterior. A informação mostrava que o pacote pertencia a um indivíduo chamado Henrique Angles, um homem que morava em Valência e que havia sido tratado por algum tipo de doença venérea em 1992. De qualquer forma, Henrique Angles era irmão de Antônio Angles, um homem que havia sido libertado da prisão em dezembro. Além de ser o fornecedor frequente de drogas e o velho amigo de Miguel Ricard, outro criminoso de segunda, Henrique Angles, o homem mencionado nos documentos do hospital, não estava particularmente no radar da polícia. Imediatamente acreditaram que ele poderia estar envolvido no crime. Mas a atenção deles se concentrou no irmão de Henrique, Antônio, e no amigo do irmão dele, Miguel. Os investigadores focaram na família Angles, de Catarroja, Espanha. Na casa foram encontrados vários familiares de Antônio, incluindo sua mãe e seus irmãos. Enquanto a polícia cumpria o mandado de busca, chegou o homem que virou o principal suspeito. Foi em algum momento, entre as 7 e as 8 da noite, que Miguel Ricard voltou para casa. É muito importante ressaltar que, quando viu a polícia em sua casa, Miguel não correu, simplesmente foi andando até o local, onde depois todos seriam presos e levados para o quartel mais próximo da Guarda Civil para serem interrogados. Por volta da meia-noite, a polícia finalmente começou a interrogar Miguel. Conduziram-no a uma sala com vários homens à paisana. Miguel Ricard contou a eles suas informações básicas, como seu nome e o fato de que havia passado dezembro na prisão por roubo de um veículo. Miguel disse a esses investigadores que dirigia um Opel Corsa branco, um carro que se encaixava vagamente na descrição do veículo no qual as meninas haviam desaparecido. A partir desse momento, a polícia passou a focar nele como principal suspeito. Eles pressionaram Miguel sobre seu veículo, perguntando se ele já havia emprestado o carro para alguém. No começo, Basílio disse que não, mas depois contou que já havia emprestado o carro para seu amigo Antônio Angles em algumas ocasiões. Antes de Miguel ir para a cadeia, em dezembro, ele deixou o carro sob os cuidados de sua namorada, apelidada de La Loli. Então, a polícia que investigava Miguel começou a se concentrar em Antônio Angles. Nas declarações de Miguel, ele enfatizou a inocência de Henrique Angles, argumentando que o irmão mais novo de seu amigo era inofensivo e que não poderia machucar ninguém. Ele se recusou a dizer o mesmo sobre Antônio, admitindo que ele sim era capaz de cometer esse crime. Essa declaração foi oficialmente rotulada como a declaração voluntária feita por Miguel Ricard Tarrega.
Apesar de estar detido na casa dos Engels, ele não havia sido preso, detido oficialmente. A polícia usou algumas inconsistências nas declarações voluntárias de Miguel Ricard como prova de sua participação no crime. Além de sua atuação, as autoridades estavam intrigadas por algumas de suas respostas sobre seu paradeiro na noite em questão. Ao ser questionado sobre onde esteve em 13 de novembro de 1992, Miguel insistiu que estava na prisão. A polícia sabia que ele passou quase todo dezembro preso por roubo de veículos, mas não havia registros disso. Na sexta-feira em que as meninas desapareceram, uma ligação rápida para alguns guardas da prisão confirmou suas suspeitas. Os guardas não conseguiram encontrar nenhum registro de que Miguel estivesse lá quando as meninas desapareceram. E sem um álibi, isso foi suficiente para os detetives? Por volta das 5h40 da manhã, Miguel Ricard teve seus direitos lidos em uma cela e foi oficialmente acusado como cúmplice dos assassinatos de Miriam Garcia Iborra, Desirê Hernández Foch e Tony Gomes Rodrigues. Em sua documentação de prisão, afirma que não queria testemunhar e que não queria um advogado. Ambas as negativas mudariam nas 24 horas seguintes. Quando Miguel Ricard é oficialmente interrogado pela Guarda Civil como suspeito, ele muda totalmente sua versão. Até então, a polícia não sabia onde as 3 meninas foram assassinadas. Alcácer. Elas foram encontradas na região montanhosa de La Romana, mas a área era surpreendentemente escassa. Quanto às evidências dos assassinatos, não havia sangue nem provas ao redor da cena do crime que indicassem que elas haviam sido assassinadas ali. Em 28 de janeiro, Miguel Ricard aguardava em uma cela enquanto 6 médicos preparavam as autópsias das 3 vítimas, liderados pelos doutores Fernando Verdu e Francisco Ros. Os corpos foram examinados na ordem em que foram encontrados. O de Tony Gomes Rodrigues foi o primeiro analisado. Ela foi uma das meninas encontradas sem a cabeça unida ao corpo. Como as demais vítimas, Tony estava com os braços amarrados para trás. Ela era quem usava o relógio que os apicultores de La Romana detectaram originalmente, o que levou à descoberta dos corpos. Esses médicos constataram sinais de estupro em seu corpo, mas o ímen permanecia intacto. Se houve um estupro, provavelmente foi anal. Os legistas identificaram a causa da morte como sendo uma bala no crânio. Depois passaram para o segundo corpo, o de Desirê Hernández Foch. Também a acharam com os braços amarrados para trás, sendo que um estava dobrado em um ângulo muito antinatural. Seus restos haviam sido devorados por um animal carniceiro, mas a maior parte de sua roupa estava surpreendentemente intacta. Assim como a primeira vítima, sua cabeça também foi encontrada separada do corpo. Ela foi encontrada sem meias, o que até mesmo para sua família pareceu estranho. O que mais surpreendeu nesse cadáver foi o fato de que Desirê teve um dos mamilos arrancado, aparentemente com um alicate. Esse ato, supostamente realizado por um dos assassinos, adiciona um nível ainda maior de sadismo. O exame genital da vítima indicou sinais de estupro vaginal e anal. Ela também havia sido assassinada com um tiro na cabeça, mas os ferimentos no torso pareciam mostrar sinais de armas brancas. Naquela tarde, os médicos seguiram com a terceira vítima, Miriam Garcia Iborra. Como Desirê, Miriam também foi achada sem meias. Faltava uma parte macabra no quebra-cabeça, a mão direita de Miriam, nunca recuperada pelos investigadores. E ao contrário das outras 3 vítimas, provavelmente ela sofreu algum tipo de espancamento nas mãos de seu captor, já que estava faltando vários dentes. Assim como o segundo corpo examinado, também apresentou sinais de vários estupros. Seus genitais apresentavam sinais de lacerações. Enquanto Miguel Ricard já estava em uma cela da prisão, a mídia invadiu não só La Romana, mas também Alcácer, absolutamente toda a cidade. Os corpos ainda não tinham identificação confirmada como das meninas de Alcácer, mas algumas roupas pareciam coincidir. Familiares das vítimas se reuniram na prefeitura de Alcácer, onde investigadores e policiais confirmaram que os corpos eram das 3 meninas. Apenas algumas horas depois, quase todas as redes de notícias regionais estavam focadas no crime, tentando obter declarações dos membros das famílias envolvidas.
Durante as semanas e meses seguintes, a mídia estaria lá para transmitir cada pequeno detalhe, não importando o quão horrível ou obsceno fosse. Foram perguntar às famílias de Miriam, Desiree e Tony como se sentiam após perderem uma filha assassinada. Questionavam como se sentiam ao saber dos crimes contra seus entes queridos. Como decapitaram as duas meninas e como arrancaram um mamilo de uma delas. Como as duas estavam com as mãos amarradas, mas uma delas estava sem uma das mãos. Situação inacreditável, mas foi assim mesmo? E as pessoas realmente consumiam esse tipo de informação? Infelizmente, a polícia tinha poucas evidências para ligar de forma convincente o suspeito ao crime. Ele tinha um carro parecido com o que foi visto perto do local do desaparecimento e foi encontrado um papel com o nome de alguém próximo a ele. Então, a polícia concentrou-se no homem que estava sob custódia. Miguel Ricard. Em 28 de janeiro, Miguel Ricard confessou estar envolvido nos crimes. Sua confissão ocorreu perto da meia-noite, quase um dia inteiro depois de ter sido detido originalmente. Dizem que Miguel não pôde comer nem dormir durante esse período de tempo. Nessa confissão que Miguel depois assinou, ele dá aos investigadores uma linha do tempo aproximada de como ambos haviam sequestrado as meninas. Miguel confessou inicialmente que ele e Antônio levaram as 3 meninas em um momento incerto e que elas foram de boa vontade. Ao que tudo indica, eles usaram outro veículo, um Seat Honda azul, marca espanhola semelhante ao antigo Honda Civic. Isso contrasta claramente com o carro utilizado pelos supostos sequestradores. De qualquer forma, Miguel afirmou que com Antônio eles as haviam levado para La Romana. Durante as cerca de 2 horas de viagem, as garotas não mostraram preocupação nem tentaram se defender. Uma confissão sem muito sentido, ao que parece, ao chegarem a uma área desolada de La Romana. Miguel confessou ter tido relação sexual com Desiree, de 14 anos, enquanto Antônio ficou com as outras 2 garotas. Até aqui na confissão, tudo é consensual entre as garotas e os 2 homens mais velhos. Miguel disse que após cerca de 20 minutos, ouviram-se 3 disparos ao longe. A essa altura, a situação fica complicada. Ele nunca declara o que aconteceu com Desiree naquele momento, se ele a matou ou se Antônio voltou para matá-la. Depois, com as 3 meninas mortas, os 2 homens aparentemente foram até uma casa próxima para pegar um tapete que usaram para enrolar essas meninas e jogá-las nesse poço recém-cavado. Detalhes nada insignificantes. Era inverno, eles não tinham paz e já era completamente noite. Essa seria só a primeira confissão, difícil de provar para a polícia e promotores. Algum tempo depois, essa confissão, feita 24 horas após sua primeira detenção, contradiz completamente sua declaração original, obtida por meio de tortura e abuso nas mãos da Guarda Civil Espanhola. A polícia tinha alguns problemas importantes em suas mãos, já que Antônio Anglés não havia sido visto oficialmente por cerca de 1 ano. Além disso, muitos dos amigos e familiares de Antônio comentaram aos investigadores que ele era gay. Isso significava que a polícia tentaria enquadrar esse crime de uma maneira diferente. Em vez de afirmar que Antônio havia cometido os crimes por prazer, disseram que ele o fez porque odiava mulheres. Tudo mudava constantemente. Nada do que era declarado era levado com a seriedade que se precisava. Após vários rumores que se concentravam na Casa dos Ângelos, houve uma presença policial maior naquele local e levaram toda a família para interrogatório. A polícia recebeu ligações que situavam Antônio em diferentes locais da região. Ele foi visto em uma barbearia no dia após quase ser preso, enquanto Miguel Ricard estava na cadeia. Após isso, ele foi visto em toda a região por testemunhas. Assim começaram a criar a história oficial. Antônio Anglés, fugitivo procurado, escapando da polícia por mais de 1 mês. No dia 5 de fevereiro, uma semana após a prisão e a confissão de Miguel Ricard, a polícia declarou que havia perdido o rastro de Antônio Anglés. Até hoje, ele nunca foi encontrado. Enquanto continuava a busca por Antônio Anglés e começavam a expandi-la para países vizinhos, colocando Antônio no radar da Interpol, os detetives começaram a pressionar ainda mais Miguel Ricard para obter mais informações.
Miguel confessou, mas faltaram alguns detalhes cruéis, como por exemplo, onde as meninas morreram, como exatamente elas morreram e como os fatos aconteceram. A maioria desses detalhes surgiu após a primeira autópsia, que omitiu muitos detalhes. E Miguel afirmaria ter sido espancado para confessar, com base no que a polícia sabia naquele momento. Algo óbvio que aconteceu foi que as confissões de Miguel mudaram drasticamente, quando os relatórios da segunda autópsia vieram à tona. Eles sabiam que as meninas foram estupradas, assassinadas e provavelmente torturadas nesse processo terrível. Mas durante a primeira autópsia, a equipe responsável por examinar os corpos fez algo impensável. Eles limparam os corpos com água antes do procedimento. Grande parte das evidências forenses que poderiam ser recuperadas tinham literalmente ido pelo ralo. Quem realizou a segunda autópsia? O Dr. Luiz Frontella Carreiras criticou a investigação por danificar grande parte das evidências. Como recolher pelos encontrados nos corpos em um único recipiente, realizar amputações desnecessárias e descartar evidências que poderiam ter sido úteis para os peritos. Mais adiante, como as larvas encontradas nos cadáveres. Isso poderia gerar discrepâncias importantes na verificação das declarações dos acusados com os fatos e na reconstrução do próprio acontecimento. Isso impediria que a verdade do ocorrido fosse conhecida, afirmou o Dr. Carreiras. A segunda autópsia ocorreu em 29 de janeiro, um dia depois da primeira. Durou aproximadamente até as 9h30 da noite. Por outro lado, Miguel Ricard faria uma nova confissão apenas algumas horas depois, em sua segunda confissão. Miguel ofereceu muitas informações que ajudaram os investigadores a entender melhor o que havia acontecido. Entre o sequestro das meninas em Picassent e seu eventual enterro em La Romana. Nessa confissão, ele contou como pegaram as meninas em Picassent por volta das 20 horas e as levaram para La Romana. Antônio aparentemente quebrou os dentes de uma delas ao acertá-la na boca com a coronha de uma pistola. Isso contradiz totalmente o que ele disse na noite anterior, quando afirmou que sua viagem à montanha foi pacífica. Miguel também confessou que viajaram para um local desconhecido para estuprar e torturar as meninas. Isso está de acordo com o fato de que as meninas foram enterradas em La Romana, mas foram assassinadas em outro lugar. A polícia ainda não sabia onde, então a confissão de Miguel faltava essa informação. Vários detalhes da primeira confissão mudaram. Ele já não dirigia mais um veículo azul, e sim o Opel Corsa branco. Ao invés de buscar um poço para enterrar as meninas, trouxeram enxada e ancinho para cavar. Coisas bem diferentes da primeira declaração e paradoxalmente coincidiam com o que a polícia dizia. Isso continuou acontecendo ao longo das diversas confissões de Miguel. Em meados de 1993, os testes de DNA não eram usados com tanta frequência como hoje em dia. Durante a segunda autópsia, a equipe forense encontrou 15 fios de cabelo nos corpos das meninas. Quase todos tinham a consistência de pelos pubianos e foram encontrados sobre ou ao redor dos 3 corpos. Além da imprudência, os vídeos das 2 primeiras autópsias sumiram. Esse seria outro erro importante que a equipe de investigação teve que enfrentar. Enquanto Miguel Ricard continuava com suas confissões e trabalhava em uma cela da prisão, o principal suspeito perseguido pela polícia, Antônio Anglês, foi deixando provas em diferentes lugares. Digo deixando provas, pois era isso mesmo. Aparentemente, a polícia soube que após a prisão de Miguel e familiares dele pela polícia, Antônio foi visto em Catarroja por várias pessoas. Primeiro, por um taxista que levou Antônio de sua cidade natal, Catarroja, até a cidade vizinha de Turiz. E em segundo lugar, por um cabeleireiro que informou que Antônio estava tingindo o cabelo. Aparentemente, tinham visto Antônio com o cabelo loiro descolorido e ele estava voltando ao seu cabelo para uma cor mais escura e menos chamativa. Naquela noite, Antônio tentou um quarto em um albergue, mas foi rejeitado quando o funcionário o identificou como Antônio Anglês. Naquela época, ele era um dos homens mais procurados da Espanha, por isso não conseguiu escapar facilmente. E muito menos aparecer usando seu próprio nome. No entanto, quando a polícia chegou ao local, Antônio já tinha ido embora.
Isso se tornaria o tema central durante o próximo mês. A polícia disse que o perseguia e quase o capturou por causa das muitas provas deixadas por ele. Mas ele sempre estava à frente deles. Depois de supostamente ter sido rejeitado no albergue na parte norte de Turiz, Antônio iria para um lugar que costumava compartilhar com seus irmãos e Miguel Ricard. Os repórteres chamavam esse lugar de esconderijo. Depois, a polícia sugeriu que ali as 3 garotas foram torturadas, estupradas e mortas, apesar de não haver evidências físicas que as ligassem ao local. Em 6 de fevereiro, apenas um dia depois de a polícia afirmar que não tinha ideia de onde ele estava, ele foi descoberto por um caminhoneiro na estação de Sativa, localizada em Valência. Aparentemente, ele havia mudado sua aparência. Em vez de estar arrumado e bem cuidado, estava com o rosto arranhado e uma barba de 1 semana. Ele também ficou agressivo. Desde então, surgiram rumores de que ele viajaria clandestinamente nos contêineres dos semi-reboques. Diversas teorias e declarações infundadas apenas prolongaram as buscas. Em um lugar encontraram os pertences de Antônio, mas era só isso. Muitos investigadores teorizaram nos anos seguintes que isso foi apenas mais uma tentativa da polícia de incriminar Engels pelos crimes. As fotos tiradas pelo próprio Antônio pareciam ter sido colocadas na cena. Chegou a tal ponto que a imprensa tinha a suposta foto mais recente dele. Era com cabelo descolorido e os boatos o relacionavam com a foto de um modelo masculino. Na América do Sul, mais precisamente, um modelo argentino parecido com o criminoso. Passou-se quase um mês, e a polícia ainda procurava algum rastro do fugitivo. Tudo estava se tornando um mito. A última notícia foi que ele fugiu clandestino em um navio internacional. A tripulação o descobriu quando se aproximavam da Irlanda, e foi então que Antônio, aparentemente, pulou do navio para o oceano. Tudo isso foi declarado de forma comprovada, nada inventado pela imprensa. Talvez sim inventado pelas autoridades, mas não pela imprensa. Os rumores têm perseguido a família Ângelo por décadas, e surgiram teorias de que Antônio foi visto no Brasil e até mesmo em Miami, Flórida. Enquanto isso, levaria anos até que Miguel Ricard enfrentasse um juiz pelas brutais acusações que lhe eram atribuídas. Miguel esclareceu que a arma que havia levado era uma pistola de 9mm que Antônio havia conseguido ilegalmente e usado em uma série de assaltos. A arma era impossível de rastrear e também estava ligada a outros crimes violentos. Durante essa confissão, Miguel forneceu um resumo mais detalhado das agressões às 3 meninas, que aparentemente ocorreram nas ruínas abandonadas próximas, onde os corpos foram encontrados. A Guarda Civil suspeitava que o esconderijo de Catarroja do irmão Los Angeles fosse onde ocorreu o assassinato. Mas neste ponto, uma inspeção do local não forneceu evidências de que qualquer crime tivesse ocorrido ali. Portanto, parece que começaram a se contentar com as confissões de Miguel de que os assassinatos haviam ocorrido nessas ruínas. É importante ressaltar que durante essa confissão começaram a aparecer falhas na história que havia sido construída pelas declarações anteriores de Miguel. Ele afirmou que, depois de ajudar Antônio a sequestrar as 3 meninas e levá-las para La Romana, esteve presente durante o brutal estupro e abuso. Durante esse período, as 3 foram amarradas e estupradas não só por Antônio, mas também por Miguel, que teria sido obrigado por Antônio sob a mira de uma arma. Quando não conseguiu agir sexualmente, Antônio usou um pedaço de pau para abusar das vítimas. Depois foram para a cidade de Catadau, visitaram um estabelecimento conhecido como El Parador, onde comeram e beberam algo, para depois voltar às ruínas de La Romana, onde as meninas ainda estavam vivas, amarradas e mantidas em cativeiro. A declaração relata friamente que a noite terminou com Miguel e Antônio cavando o buraco onde as 3 vítimas seriam enterradas, usando picareta e enxada. A inclusão do árbitro assistente de vídeo ao qual Miguel afirmou ter ido na noite em questão propôs uma noção interessante para o promotor-chefe do caso, Henrique Beltrán. Segundo Miguel, isso o aproximou fisicamente do local do crime, mas também confundiu a linha do tempo. Principalmente porque Miguel disse ter estado lá antes das meninas serem possivelmente assassinadas.
De qualquer forma, continuaram com o julgamento mesmo sem ter a arma do crime, cena do crime ou evidências forenses que ligassem algum suspeito. Na sexta, 9 de maio de 1997, Fernando Garcia, pai de Miriam Garcia Iborra e porta-voz das famílias, pediu o adiamento do julgamento. Isso aconteceu poucos dias antes do início do julgamento, mas Fernando implorou aos tribunais que o adiassem para permitir a realização de mais testes de DNA. Nesse momento, Fernando já estava envolvido com o famoso criminologista e autor de Crimes Verdadeiros, Juan Ignácio Blanco, que havia apresentado programas de entrevistas dedicados a casos criminais e trabalhado em artigos para vários jornais sobre o mesmo tema. Juan Ignácio Blanco havia começado a investigar o caso das meninas de Alcácer como parte do seu trabalho, mas acabou ficando completamente envolvido. Como eu disse anteriormente, Fernando havia pedido demissão do seu trabalho depois que as meninas desapareceram. Para organizar sua própria busca, 75 dias depois, ele já havia viajado internacionalmente para divulgar sua história para qualquer pessoa disposta a ouvir. Quando os corpos das 3 meninas foram encontrados, ele estava no Reino Unido, se preparando para falar com a British Broadcasting Corporation. 4 anos depois, ele estava ainda mais envolvido com o caso. Em 1997, seu casamento estava em ruínas e a própria esposa estava à beira da morte. A mãe de Miriam estava lutando contra o câncer de fígado. Mesmo assim, Fernando não desistia de buscar a verdade. Ele vinha pressionando no caso há anos e com o julgamento tão próximo, queria ter certeza de que não haveria erros de cálculo. Ele adiou o caso para garantir que a polícia esgotasse todas as possibilidades antes do julgamento criminal. Acima de tudo, ele começou a duvidar do relatório oficial da polícia. Em setembro de 1996, Fernando Garcia acessou os arquivos policiais detalhando toda a investigação. Ao compartilhar esses arquivos com Juan Ignácio Blanco, os dois começaram a compreender as complexidades do caso. Eles perceberam que a polícia não tinha nada sobre Miguel Ricard, além de algumas provas circunstanciais que não valiam muito, e confissões que Miguel afirmava terem sido coagidas. Fernando vinha pressionando não só para adiar o julgamento, mas também para ampliar o alcance da investigação. Ele não acreditava que Miguel Ricard e Antônio Anglés tivessem agido sozinhos no crime. Ainda não tinham certeza da culpa deles, mas ele teorizou que talvez fossem apenas parte de algo maior. Talvez fossem apenas uns tolos preparados para parecer culpados, dentro de uma organização criminosa maior que havia sequestrado as meninas e as entregado para figuras mais importantes. Fernando Garcia tinha certeza de que a polícia não estava vendo toda a história. Entre janeiro e julho de 1997, Fernando participou de diversos programas de rádio e televisão, frequentemente com Juan Ignácio Blanco. Ambos falavam abertamente sobre o caso. Miguel pode ser culpado, mas ele e Antônio Anglés definitivamente não agiram sozinhos. Havia altos escalões do governo envolvidos, talvez até mesmo funcionários eleitos ou membros das forças de segurança, diziam ao vivo na televisão espanhola. Acusaram pessoas específicas, políticos e membros estimados da sociedade que haviam sido perseguidos por rumores de irregularidades durante anos. Fernando chegou a acusar de ineptos a equipe que realizou a exumação dos corpos, em especial 4 membros da Guarda Civil Espanhola. Disse que perderam provas essenciais para o caso. Fernando culpou o procurador-geral Henrique Beltrán de ser preguiçoso e complacente, e de só perseguir Miguel Ricard porque não se importava. Isso causou um grande alvoroço entre a comunidade e levou a ramificações mais adiante, tanto para Fernando Garcia quanto para Juan Ignácio Blanco. Através de suas acusações, Fernando Garcia dividiu as famílias das vítimas. Os pais de Tony Gomes Rodrigues apoiaram seu esforço para adiar o julgamento e reunir mais provas forenses, mas se mantiveram bastante neutros. Porém, os pais de Desirê Hernández Foch foram pouco comunicativos sobre os desejos de Fernando Garcia. Rosa Foch, mãe de Desirê, lutou ativamente contra Garcia e suas reivindicações.
Rosa Folch afirmava que a polícia podia fazer isso. E que Miguel Ricard, que agora está há mais de 4 anos na prisão, deveria ter seu dia no tribunal. Quando Fernando Garcia lançou a campanha Meninas de Alcácer em julho de 1997, Rosa Folch se opôs a ela. Ela não queria que a imagem ou a semelhança de sua filha estivessem vinculadas à investigação paralela de Fernando Garcia. Ela exigiu que esse esforço de arrecadação de fundos fosse encerrado. Junto com Juan Ignacio Blanco. Depois que Blanco lançou o livro O que aconteceu em Alcácer? Todas as chaves de um triplo assassinato que comoveu a Espanha. Isso gerou muita polêmica, tanta que o livro foi retirado de circulação por ordem de um juiz. Rosa Folch também se tornou crítica disso, mas mais adiante haverá mais detalhes sobre esse livro. A principal razão pela qual Fernando Garcia quis adiar o julgamento foi por causa das novas informações apresentadas pelo Dr. Luiz Frontela Carreiras. O Dr. Frontela havia notado que o pedaço de material de carpete no qual as meninas estavam enterradas, frequentemente chamado de tapete, continha DNA não testado. Isso significava que parecia haver manchas de sangue e sêmen no tapete, nenhuma das quais havia sido analisada por um perito forense. O Dr. Luiz Frontela não pôde testar o tapete em busca de fluidos corporais antes desse período, porque a tecnologia simplesmente não estava pronta para ser usada. No entanto, todos os pedidos do pai cairiam em ouvidos surdos. Na segunda-feira, 12 de maio, mais de 4 anos após ser detido, Miguel Ricard finalmente entraria em uma sala de audiências. Originalmente, o julgamento foi presidido por Mariano Tomás Benítez, um juiz de destaque que havia participado de importantes processos legislativos e penais. O Ministério Público, liderado por Henrique Beltrán, questionou a natureza de Miguel durante o julgamento. Disseram que ele foi cúmplice de Antônio Engels, o principal responsável. Em suas confissões, ele afirmou repetidamente que seguia ordens de Antônio e tinha medo de questioná-lo. Após ser preso pela primeira vez, recebeu um defensor público, mas ao longo do ano de processos legais trocou de advogado 7 vezes. Seu último representante, Manuel Lopes Almanza, foi nomeado em 7 de janeiro. 1997. Foi quase 5 anos depois da descoberta dos corpos e apenas 4 meses antes de começar um dos maiores julgamentos da história espanhola. Lopes Almanza foi o principal advogado de Miguel nesse período. Ele analisou mais de 8.000 documentos do julgamento, incluindo várias opiniões de especialistas. As confissões de Miguel, provas e arquivos policiais acumulados por 5 anos. O julgamento levou quase 3 meses. A defesa destacou que a única prova contra Miguel e Antônio era um panfleto de hospital próximo com o nome de Henrique Angles. Não houve vídeos ou fotos da cena do crime. Os primeiros que chegaram juntaram as evidências em um quadro e as fotografaram. Eles argumentavam que, por ser uma área agreste e descampada, o vento ia e vinha. Nenhum pedaço de papel, seja no local onde as 3 meninas foram enterradas ou ao redor dele, teria ficado parado em um só lugar. As pessoas foram ver essa área nos anos seguintes e tentaram ver até onde os pedaços de papel poderiam chegar. Nos Morros de la Romana. Quase todos eles relataram o desaparecimento ou que tinham encontrado os pedaços a centenas de metros de distância. Era muito improvável que esse panfleto, que foi encontrado na cena do crime, tivesse sido colocado originalmente ali. Um dos temas do julgamento foram os vídeos das autópsias. O da primeira foi exibido sem som à igreja, por insistência do perito Luiz Frontela Carreiras. A filmagem foi reduzida para cerca de 20 minutos. Esse foi um procedimento que durou várias horas, envolvendo 3 vítimas, mas apenas 20 minutos foram mostrados como evidência. Essa era a autópsia fracassada, que havia manipulado mal as provas e mesmo assim foi realizada. Depois foi apresentado o vídeo da segunda autópsia, que parecia tão comprometido quanto o primeiro. Surgiram relatos de que grande parte do vídeo foi acelerada, e vários trechos pareciam ser repetições da primeira autópsia. Grande parte dessas informações era de segunda mão, transmitida por quem estava atrás das portas fechadas assistindo aos vídeos. As autópsias consistiam quase totalmente em exames físicos. Sem elas, a promotoria não tinha nada em que se basear.
Depois, as confissões de Miguel foram encenadas para fundamentar o caso da promotoria. Henrique Beltrán manipulou as confissões para mostrar como o acusado era pouco confiável. Suas declarações continuavam mudando, pareciam ter algo novo para acrescentar em cada depoimento. Miguel afirmou abertamente que as confissões haviam sido obtidas mediante coação e que a Guarda Civil havia ameaçado ele e sua filha. Mas isso pareceu ter pouco impacto no juiz e no júri. O julgamento foi concluído em 30 de julho de 1997. O público aguardou com grande expectativa para conhecer o destino de Miguel Ricard, que demorou mais de um mês para ser revelado. Em 5 de setembro de 1997, 36 dias depois, o juiz Mariano Tomás Benítez condenou Miguel Ricard a 170 anos após a acusação comprovar sua culpa. Os diversos crimes pelos quais ele foi considerado culpado foram sequestro, assassinato, estupro, agressão sexual, posse ilegal de arma de fogo e ocultação do crime. A extensa sentença do juiz Tomás Benítez também buscou frustrar os esforços do pai de Miriam, Fernando Garcia, de adiar o julgamento e investigar outros suspeitos ao mesmo tempo. Vale ressaltar que Fernando havia começado a se tornar um crítico aberto da investigação. Depois de ter acesso aos arquivos da polícia, na segunda metade de 1996, ele percebeu quão poucas evidências a polícia tinha contra Miguel. O julgamento apresentou todas as provas possíveis de sua culpa e comprovou isso. A parceria com Juan Ignacio Blanco, criminologista e especialista em crimes reais, continuaria por muito tempo. Fernando repassou os arquivos policiais a Juan Ignacio Blanco para que os utilizasse. Um próximo relato sobre o caso, que chegaria a bom termo um ano depois. O livro O que aconteceu em Alcácer foi publicado em maio de 1998. Tornou-se um tema incrivelmente divisivo, pois incluía detalhes encontrados nos arquivos do caso da polícia, incluindo fotos dos 3 corpos. Vários pontos de evidência inéditos representavam forte crítica ao caso da promotoria. Rosa Folch, mãe de Desiré, criticou Fernando Garcia por anos. Ela lutou contra ele e, após o livro ser publicado, processou o autor. Em agosto de 1998, o governo espanhol ordenou a apreensão e destruição de todas as cópias do livro, mas ainda é possível encontrar algumas. Deve-se perguntar, por que o governo espanhol sentiu a necessidade de ser tão rigoroso na proibição deste livro? Não houve processo judicial para decidir o destino do livro. Os boatos sempre acompanharam Rosa Folch de que ela teria chegado a um acordo com Juan Ignacio Blanco por uma quantia em dinheiro, mas o valor não teria sido revelado. No ano 2000, 2 anos depois que o livro foi retirado das prateleiras, Juan Ignacio Blanco foi condenado a pagar uma multa de quase $1 milhão pelas acusações que havia feito contra o procurador-geral, Henrique Beltrán. Além da multa, pagou $1 milhão ao próprio Beltrán. Este, mais tarde, afirmaria ter doado os ganhos para os esforços de arrecadação de fundos na região. Além das brigas internas, os pais das 3 vítimas lutaram para seguir em frente após os brutais assassinatos de suas filhas. Fernando Garcia, porta-voz extraoficial das famílias, ficou viúvo 1 ano após o julgamento. Sua esposa, Matilde Borra, mãe de Miriam, faleceu em 1998 de câncer no fígado. Ele seguiu na carreira, abriu uma loja de colchões de sucesso em Alcácer e criou 2 filhos. Depois ele se casou de novo e teve outra filha, Lúcia. Rosa Folch, mãe de Desiré, também ficou viúva. Em junho de 1994, 1 ano após encontrarem os corpos das 3 meninas, morreu Vicente Hernández, pai de Desiré. Rosa seguiu trabalhando e morando sozinha. Fernando Gomes e Luísa Rodrigues, pais de Tony, evitaram ser o centro das atenções. Primeiro apoiaram Fernando Garcia ao tentar adiar o julgamento e investigar, mas depois o rejeitaram totalmente. Mantinham um grande retrato de Tony em sua sala de estar para que o resto do mundo o visse e se lembrasse dele, mas não queriam arrastar toda a família para o lamaçal das declarações públicas. O pai de Tony, Fernando, entrou com uma ação em nome das 3 famílias. O processo movido por Rosa Folch em 2005 era direcionado ao Estado.
por ter permitido a Antônio Angles um passe de 6 dias para sair da prisão em 1992. Sem esse passe, ele não teria podido cometer o crime contra as 3 vítimas. E apesar de querer evitar o processo, o Estado havia usado Antônio Angles como bode expiatório no julgamento contra Miguel Ricard, por isso foram obrigados a pagar. Cada família recebeu mais de 300 mil euros do Estado, mas isso não se compara à perda das filhas. O caso não seria encerrado com essa quantia em dinheiro, pelo menos não para Fernando Garcia. Em 1997, ele e Juan Ignacio Blanco lançaram uma campanha midiática para ampliar a investigação. Durante a campanha, eles acusaram várias figuras públicas de participarem de um culto. A lista inclui políticos e empresários de destaque. Eles citaram essas figuras especificamente na televisão nacional. Entre eles estavam governadores civis, secretários de Estado, CEOs, oficiais de alta patente da Guarda Civil e outros. Afirmaram que Miguel Ricard possivelmente era capanga desse grupo. Talvez ele tenha buscado as meninas ou eliminado os corpos. Mas ele certamente não agiu sozinho. Eles também teorizaram que Antônio Angles, conhecido em Catarroja como um traficante de drogas, provavelmente também esteve envolvido no rapto das meninas. Mas ele não ficou mais tempo. Eles acreditavam que toda a sua fuga, viajando pela Espanha e Portugal para embarcar como clandestino em um navio, era uma invenção do governo espanhol. Essa história tomaria um rumo ainda maior quando Juan Ignacio Blanco começou a falar abertamente sobre um suposto material em que apareceriam as 3 vítimas. Esse vídeo foi entregue ao autor do livro por um pastor de Alcácer, que também entrou em contato com Fernando Garcia. Segundo eles, o pastor falou com um envolvido no crime, que se sentiu culpado nos anos seguintes e se viu obrigado a confessar. O surgimento da fita snuff coincide com uma carta de 1999. Enviada à mídia espanhola, denunciando o julgamento como uma farsa. O vídeo mostrava Desiré Hernández Foch sendo torturada e morta por ao menos 4 pessoas identificáveis. Blanco disse ter entregue uma cópia da fita ao ministro do Interior espanhol. Se esse vídeo existisse, a gente teria que se perguntar, por que nada sobre ele veio à tona? A mídia espanhola fez um bom trabalho ao pintar Juan Ignacio Blanco como um teórico da conspiração enlouquecido, e Fernando Garcia junto com ele. Juan Ignacio Blanco ameaçou divulgar o vídeo de forma a evitar problemas legais, mas não se sabe se seria pela Deep Web. Mas os rumores sobre a fita continuaram alimentando suspeitas de conspiração no assassinato das 3 vítimas. Em junho de 2009, após anos de acusações e teorias, Fernando Garcia e Juan Ignacio Blanco voltaram a ter problemas. Ambos se destacaram em um documentário de televisão sobre o julgamento de Miguel Ricard. Durante o documentário, acusaram o promotor-chefe Henrique Beltrán de conspirar com líderes para encobrir o caso. Disseram que o Ministério Público tinha uma visão apressada e errada sobre Miguel Ricard. Fernando Garcia foi condenado a pagar quase 300 mil euros a várias pessoas. 4 membros da Guarda Civil, 4 médicos legistas e Henrique Beltrán receberam 30 mil euros cada um. Aqui o caso tomou outro rumo dramático. Por sua vez, colaborou com Fernando Garcia e divulgou as teorias em suas próprias obras. Juan Ignacio Blanco recebeu as mesmas multas e obrigações econômicas e foi condenado a 2 anos de prisão por divulgar teorias sobre a acusação. O Ministério Público havia tentado originalmente condenar Blanco e Garcia a penas de 16 anos, mas o tribunal foi indulgente com ambos. Essa sentença havia turvado ainda mais as águas em torno da investigação, que muitos consideram encerrada desde o início. As únicas 2 figuras reais que criticaram a opinião da Guarda Civil e do Ministério Público enfrentaram multas debilitantes e penas de prisão. Muitos viram isso como uma declaração muito estoica e cruel do governo espanhol, de que, se alguém criticar a narrativa oficial, enfrentará a mesma recompensa injusta. Apesar de tudo, Juan Ignacio Blanco não se calou após as acusações.
Mesmo condenado à prisão, ele seguiu como criminologista de destaque. E até criou o site Criminalia para arquivar atividades criminosas, onde registros de assassinos ficam disponíveis ao público. Durante 2013, Blanco continuou falando abertamente sobre o vídeo snuff que tinha em sua posse, aparentemente mostrando a tortura e assassinato de Desiree Fouche. Ele dizia que não se fala disso levianamente. Ele dizia que ver o vídeo foi um ponto de inflexão em sua vida e o mudou significativamente. Ele queria libertá-lo para obrigar o governo espanhol a agir, mas simplesmente estava algemado. Em uma entrevista ao programa de rádio Luzes e Sombras, ainda disponível no YouTube. Ele disse que não mostrava porque as pessoas que exporia poderiam facilmente fazê-lo e sua família desaparecerem. Só o tempo dirá se o trabalho de Juan Ignacio Blanco e Fernando Garcia trará mudanças. Cada um deles colocou seu sangue, seu tempo, seu suor e lágrimas para descobrir a verdade sobre quem assassinou as 3 meninas de Alcácer. Mas eles não conseguiram mais do que publicidade regional e reveses financeiros. No entanto, o ano de 2013 traria outras surpresas para o caso. Miguel Ricard pode ser solto? Antes de contar como Miguel Ricard se tornou um homem livre, devo explicar brevemente a doutrina Parot. A Espanha integra a União Europeia, que tem diversas leis e regras sobre penas. Prisão. Durante décadas, o tempo máximo que um preso espanhol podia cumprir era de 30 anos, mas na década de 1990, depois da condenação de um terrorista chamado Henry Parrott, a Espanha reservou o direito de que criminosos violentos cumprissem toda a sua pena na prisão. Para Miguel Ricard, isso significaria passar o resto da vida na prisão. Em 2013, um preso espanhol levou o caso aos tribunais europeus, que decidiram contra a Espanha. Basicamente, declararam que manter fisicamente um preso por mais de 30 anos era um castigo cruel e incomum. Se havia um fim à vista para uma sentença, os presos podiam se tornar rebeldes, violentos e cruéis. Não só entre si, mas também com o pessoal responsável pelo seu bem-estar. Isso significou que, em outubro de 2013, a Espanha tinha um problema real em suas mãos. Centenas de prisioneiros deveriam ser libertados imediatamente, além de elaborarem um plano para garantir a libertação de forma gradual e segura. Miguel Ricard estava entre os presos que deveriam ser soltos. Ele ficou preso por mais de 20 anos após ser detido em janeiro de 1992. Parecia outra pessoa. Sua aparência jovem, com maxilar definido e cabelo cheio, mudou para a de um homem corpulento, calvo e barbudo. Miguel Ricard ficou livre em 29 de novembro de 2013. Ele vestia uma jaqueta branca e uma balaclava cobrindo o rosto. Foi recebido fora da prisão, não por amigos ou família, mas por muitos jornalistas em busca de suas primeiras palavras. Ele se recusou a falar e foi para uma estação de trem. Usando parte do dinheiro que havia ganho trabalhando na prisão, cerca de 2.000 euros, ele pegou um trem para uma cidade próxima e desceu antes do destino com o bilhete. De lá, ele entrou em um carro onde 2 desconhecidos o esperavam e seguiu para Madrid. Miguel gravou uma única entrevista telefônica com uma emissora de notícias no dia seguinte à sua libertação, na qual afirmou ser inocente dos crimes pelos quais foi condenado. Condenou os crimes contra as 3 adolescentes como afronta e acusou o Ministério Público de armar uma armadilha. Miguel não foi bem recebido ao ser libertado. Afinal de contas, ele havia passado metade da vida atrás das grades e era considerado o homem mais odiado da Espanha. As pessoas o expulsavam dos estabelecimentos e sempre que o reconheciam, ele era alvo de zombarias e insultos. Miguel se manteve fora do radar nos anos seguintes. Ninguém sabe onde ele está até hoje. Só existem rumores, mas continuam aparecendo evidências no local dos acontecimentos. Em 2017, durante a gravação de um episódio do programa ETV O Leitor de Ossos, sobre o 25º aniversário do crime, o renomado antropólogo forense Francisco Echeverría achou um pré-molar humano perto da cova do crime. O antropólogo afirmou: "Não tenho dúvida de que é de uma dessas meninas." Além disso, a Guarda Civil também considerou como certo que o dente pertencia a uma das assassinadas. Mas os biólogos não foram capazes de extrair DNA dele e, portanto, tudo ficou sem confirmação. Já uma das últimas novidades sobre o caso é por causa de um casal que passeava na área do crime.
Em 24 de junho de 2019, essas pessoas acharam restos ósseos. Ao todo foram 4 ossos. O primeiro estava na superfície, enquanto os outros 3 apareceram ao remexer a terra com um pedaço de pau. O casal embrulhou os ossos em papel alumínio e os levou ao quartel da Guarda Civil de Oliva. No início, achou-se que os ossos eram fragmentos das patas de um animal. O Instituto de Medicina Legal de Valência e o legista Francisco Echeverria concluíram que eram 4 falanges humanas. Supõe-se que poderiam ser ossos que passaram despercebidos durante a remoção dos cadáveres em 1993. O juiz Alcira deverá decidir se será feita uma análise de DNA nos ossos para determinar se pertenciam a uma das meninas. Talvez seja pela ausência da mão direita de Miriam, mas ainda falta esclarecer tudo. Hoje, os assassinatos de Tony, Desiree e Miriam são considerados tecnicamente resolvidos. Mas, ainda assim, um dos principais suspeitos está livre de sentença, e o outro não foi visto oficialmente há mais de 25 anos. As provas deixadas com os corpos das 3 vítimas apontam para uma narrativa não explorada pela promotoria. Como disse antes, acharam 15 fios de cabelo nos 3 corpos. As provas de DNA compararam os cabelos de Miguel Ricard e Antônio Anglés, mas ambos deram resultado negativo. Os analisados indicavam pelo menos 7 indivíduos diferentes, cujos DNAs não estavam no banco forense da Guarda Civil Espanhola. Isso não foi cumprido porque o processo já estava tecnicamente resolvido. Antônio Anglés é foragido no que diz respeito aos tribunais valencianos, e é o único suspeito de ainda estar envolvido nos assassinatos das 3 vítimas de Alcácer. Desde o assassinato, várias pessoas e organizações foram apontadas. Como há anos, muitos ainda creem que Miguel Ricard e Antônio Anglés agiram sozinhos no sequestro e assassinato das 3 vítimas. No entanto, as evidências mostraram que há mais homens envolvidos, independentemente da versão apresentada pelo Ministério Público neste caso. E até aqui vai a longa investigação do caso das meninas de Alcácer. Espero que tenham gostado do vídeo, pois demorou bastante para fazer. Tanto a pesquisa, ou seja, o roteiro, a gravação e a edição. Faz mais de um mês que estamos trabalhando nisso. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem seu like e compartilhem nas redes sociais. Lembrem-se que vocês podem assistir a este vídeo em particular, sem censura e sem publicidade, clicando no botão que diz Seja Membro aqui embaixo. Meu nome é Magnus Mephisto, nos veremos em breve. Até o próximo vídeo.